Olá, você, boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal de matemática no YouTube, Matemática Sou Professor. Se Deus quiser, hoje é o último dia que o meu canal vai se chamar Matemática Super Professor. Devo estar fazendo uma mudança a qualquer momento para que a partir de amanhã, 15 de julho de 2023, o canal passe a se chamar Matemática do Super-Homem, o FMG. Eu vou criar um novo canal chamado Rotas Turísticas. Para você que já está me assistindo, já migra lá para o canal Rotas Turísticas. Eu vou criar, se Deus quiser, a partir de amanhã, tá? E já tem pessoas que já permitiram o uso de imagem para que eu possa gravar o estabelecimento dela, publicar já no canal os primeiros vídeos. Então assistam lá e vai ser muita coisa top, dica de ouro poderosa, você conhecer locais diferenciados. Tá bom? Começando do meu bairro. Tá fechado? Aqui na Grande BH mesmo. Conforme você está observando, eu estou aqui usando uma das camisas de futebol mais badaladas do mundo. Aqui, ó, Paris Saint-Germain, da França. Camisa que joga o jogador Neymar. Rabiot, já jogou, parece que o Messi, Luizito Soares. Então, para vocês que gostam desses jogadores e do ex-técnico, o Naemery, eu, por exemplo, gosto muito desse técnico, mesmo no mercado da bola, você tem que ter conhecimento de matemática para não ser passado para trás. Ok? Então, você que é jogador de futebol, sonha em ser jogador de futebol, assista esse vídeo aqui também. Se você está gostando, se inscreva no meu canal, botão inscrever-se, acione o sininho opção todas, faça terminar, tremer, se continuamente. E olha, dê seu joinha aí. Você não tem noção do quanto que o joinha, gostei, tem influência para que o canal vá cada vez mais longe. Hoje eu vou explicar alguns outros temas de redação que pode cair. Por exemplo, uma coisa que eu lembrei aqui agora, por que o uso do uniforme ele é importante nas escolas? Em países de primeiro mundo, por exemplo, como é os Estados Unidos, não é adotado uniforme. E por que que isso não é bom? Porque isso, o não usar uniforme dá uma autonomia para que cada estudante, quer ele seja rico ou pobre, seja descolado em termos de roupa ao seu estilo. E cada um anda só com seus pares. Pobre anda com pobre e rico anda com rico. Nos Estados Unidos é assim. Agora, por que que o uniforme é adotado em países como Brasil, Argentina, Uruguai e assim por diante? Porque o uniforme serve para colocar as classes ao mesmo nível. Você olhando só pelo uniforme, não dá para saber se o aluno é pobre, classe média baixa, classe média média, classe média alta ou classe rica. Um dos fatores é esse, para evitar que haja acepção ou distinção de classes. Outro detalhe muito importante é que você pode, no caso, por meio do uniforme, se o aluno sofreu um acidente na rua, adoecer, vai ter que ir mais cedo para casa, você consegue, por meio do uniforme, por meio do nome dele, descobrir qual que é a turma dele, qual que é o professor dele, qual que é o pai dele, a mãe dele, o tio, pai, mãe, o responsável. Consegue descobrir o telefone do aluno, se ligar para a casa dele, seja por ligação física, WhatsApp, e-mail, e assim por diante. Vamos supor que o aluno sofre um acidente na rua. Alguém vira e fala assim: Fulano de tal sofreu um acidente é dessa escola.
liga lá no RH da escola, comunica. A escola pode providenciar o SAMU, o aluno, para buscar o aluno e levar ele no posto médico. Então, percebeu quanto o uso do uniforme ele é muito importante? E outra coisa, o uniforme não é o mesmo tamanho para todos os alunos. Tem um tamanho de uniforme para quem tem 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, e assim por diante. Tem uniforme, por exemplo, da educação infantil. Educação infantil tem a creche e pré-escola. Então, o que acontece? Para cada faixa de idade, tem um tamanho de uniforme. São uma camisa e um short, uma camisa, uma calça, uma blusa, uma jaqueta, um gorrinho. Muitas escolas, as escolas no geral, têm a regra de não permitir celulares em sala de aula, de não permitir uso de boné para evitar cola na hora da prova. Então, uniforme serve para definir que o aluno tem que seguir um padrão, usar aquele uniforme, determinada camisa, determinada calça, determinada meia, determinado tênis ou sapato. Uniforme serve para um perceber que na hora que está usando uniforme, ele está seguindo uma regra rígida da escola. Seja, por exemplo, uma escola estadual, municipal, federal, que é da União, o aluno tem que usar aquele uniforme, mesmo no colégio particular. Ele tem que usar aquele uniforme. Por meio do uniforme, você consegue descobrir se além daquele uniforme, ele gosta de vir com uma camisa de futebol, uma camisa do carnaval, ele gosta mais de carnaval, se ele é mais religioso, porque ele esquece a camisa em casa, a escola cobra. Com essa camisa você pode entrar na sala de aula, não. Vai ter que colocar o uniforme. Ou você volta para casa só com seu pai e com sua mãe. Então, o aluno tem que aprender que escola tem regra. Sociedade tem regra. Igual, por exemplo, tá aqui a camisa do Paris Saint-Germain. Se um jogador de futebol entrar no campo de bermuda e camiseta, ele joga bola? Pode voltar para o vestiário que não joga, não. Não joga. Ele tem que estar com um short do Paris Saint-Germain, com a camisa do Paris Saint-Germain, com a meia do Paris Saint-Germain e com a chuteira. A chuteira pode ser da cor que ele quiser. Se o jogador quiser jogar com a chuteira vermelha, ele joga com a chuteira vermelha. Se ele quiser jogar com a chuteira azul. Mas a chuteira tem que ter trava, para ele aguentar o atrito com o campo. Se for tênis, ele não joga. Tênis é no futsal. Ok? Então, qualquer sociedade, no uso do uniforme, tem regra. O aluno tem que entender que o uso do uniforme é tão importante, mas tão importante, que se ele deixar de usar o uniforme de uma forma constante, recursiva ou recorrente, ele pode ter o pai e a mãe dele, o responsável, chamado na escola e levar uma ocorrência para o pai assinar e ter que vir na escola.
Para tomar água aqui. Gostaram da minha garrafinha? Essa garrafinha aqui de polipropileno, não libera bisfenol, que é um produto nocivo, e tem essa marca aqui, ó, Silocimal. Daqui é a propaganda. Beba água magnetizada. É muito top isso aqui, tá? Eu só tomo água ionizada e magnetizada. Água alcalina ou alcalinizada. Prosseguindo aqui, por que que o uniforme é importante? Em muitas escolas, antigamente os pais precisavam comprar uniforme. E o uniforme custava caro. Muitos pais hoje que são da periferia não têm condições de comprar uniforme para os seus filhos, seus sobrinhos, os seus netos. Tem aluno que é criado com vó. Para vocês terem uma noção, até 2009 tinha mais ou menos 66 perfis de tipo de família. Tem família que ela é chamada mononuclear. O que vem ser uma família mononuclear? É uma família que só tem o pai ou a mãe. Beleza? Esse é chamado uma família mononuclear. Tem família que tem pai, mãe e filhos. Ou um filho. Aqueles pais que fazem o controle de natalidade. Onde ele pode ter 7 filhos, ele só tem um. É o caso da família mais rica. A família rica tem um filho só, ou dois, ou só, ou às vezes se limita a um filho só e dedica a educação toda ali para ele. Esse pai, essa mãe, ele dá um valor simbólico para o uniforme, mesmo ele ganhando uniforme na escola. Muitos alunos, o pai dele é empresário, mas tem aluno que o pai dele é pedreiro, o pai dele é carpinteiro, serralheiro, metalúrgico. E o uso do uniforme, desde que a educação no Brasil nasceu excludente, aqueles que tinham condição de estudar, estudavam, e que não tinham ficavam de fora, sempre o uniforme foi obrigatório. Para vocês terem uma ideia de como a educação no nosso país, com relação ao uso do uniforme, já nasceu excludente, Belo Horizonte, por exemplo, ela foi projetada inicialmente para habitantes no interior da Avenida do Contorno. Só tem escola ali. Ou seja, quem vivia fora da região que circundava no interior do Contorno, aquela região toda por dentro da Avenida do Contorno, todo mundo estava ali naquela região, estudava. Quem estava além da Avenida do Contorno ficava de fora. Então, desde quando Belo Horizonte, quando ela ainda se chamava Curral del Rei, ela era excludente, mesmo na questão do uniforme. Conforme já disse, fora dos domínios da Avenida do Contorno, fora daquele círculo da Avenida do Contorno, quem estava no interior da Avenida do Contorno estudava. Quem estava fora, do lado de fora, não estudava. Então, a princípio, a educação na Grande BH nasceu excludente. Quando BH foi criada, cidades como Betim e Contagem ainda não existiam. Tá?
Só para você ter uma ideia. Mas com o tempo, BH expandiu muito. BH, para vocês terem uma ideia, para quem é professor de geografia e de história, vai entender o que eu estou falando. BH inicialmente foi projetada para ter cerca de apenas 300 mil habitantes. E todos os alunos que filhos de pessoas que estavam nessa faixa de habitantes, tinham que usar uniforme. Comprava uniforme, o uniforme era comprado, o livro era comprado. É muito importante saber não só usar o uniforme, mas usar todos os recursos que a escola fornece. Apontador, lápis, caneta, marca-texto, borracha, corretor, corretivo. Desculpa estar tossindo aí, tá, pessoal? Porque essa época do inverno, essa época do ano tem problema de alergia, sinusite, rinite, às vezes tem que me hidratar, tá bom? Desculpa aí, tá? Dá mais uma hidratada, porque se não hidratar, a voz sofre. E para quem é professor vai entender, as cordas vocais é ferramenta de trabalho. É uma poderosa ferramenta. E se ela falhar, pode até perder a voz. Eu vou até por esses dias fazer um exame de cordas vocais para ver como é que está a qualidade da minha voz. Eu aconselho todos os professores, de tempos em tempos, a fazer um exame de cordas vocais. Ok? No próprio SUS, você consegue isso de graça, tá? Mais rápido do que no particular. Ok? Agora, se você tiver um convênio muito bom, talvez você só marca, vai lá no seu plano de saúde, ser atendido com 15 minutos. Rapidinho ser atendido. Voltando aqui, como falei, BH com o tempo expandiu. Hoje, Belo Horizonte, passados quase 126 anos de aniversário, vai fazer esse ano dia 12 de dezembro de 2023, Belo Horizonte tem mais de 2 milhões e 500 mil habitantes. Só Belo Horizonte. Belo Horizonte tem muitas escolas estaduais, municipais, particulares, federais, que é o caso do Cefet, militares, que é o caso do Colégio Tiradentes. Tem, por exemplo, o Colégio Militar de Belo Horizonte. O Brasil conta com escolas especiais, como, por exemplo, a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESA, Escola Superior das Armas. Para todos esses órgãos, tem até concurso público, tem que fazer prova para entrar. Tem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tem da área de programação, outras áreas, CEMIG. O aluno tem que aprender, enfim. Voltando à questão do uniforme, por que o uniforme é importante? Porque o uniforme, por meio do uniforme, o aluno aprende a ter senso de disciplina. Porque quando ele for para o mercado de trabalho, ele vai ter que usar o uniforme. Se ele for um profissional liberal, tipo um advogado, um engenheiro, um médico, de consultório particular, um psicólogo, uma psicóloga, o uniforme não é tão obrigatório. Um professor, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, um professor na universidade, sabe como é que ele vai dar aula?
de bermuda e camisa e tênis sem cadarço, meia curta. E muitas vezes o professor na universidade, quando ele está bem qualificado para ensinar, muitas vezes ele só leva um livro, estojo, giz e apagador. Ou então, hoje em dia, é o álcool de canetão. Então, o aluno tem que aprender que onde o uniforme é exigido. Tem que cumprir com o uso do uniforme. Em ambientes de trabalho onde é necessário trabalhar com uniforme, por exemplo, segurança, por exemplo, pedreiro, o mestre de obras, o engenheiro de multinacional, ele tem que estar com aquele uniforme. Se você, por exemplo, vai trabalhar na Fiat, você tem que estar vestindo o uniforme da empresa, o uniforme da Fiat. Deixa eu só desenroscar aqui, para ver se está uma água aberta é melhor. Que bom, funcionou. Voltando aqui, por exemplo, empresas como a antiga Texid do Brasil, FMB, o pessoal até faz até umas zoações. Por exemplo, a FMB, o pessoal fala, apelida FMB, antiga FMB, de Fábrica de Matar Brasileiro. Texid do Brasil, agora é Nemac. Então, você vai trabalhar na Texid, a antiga Nemac, que está na grande BH, ele tem que usar aquele uniforme. Se ele trabalhar na Fiat, ele tem que usar aquele uniforme. Pode ser que em alguns locais de trabalho as regras quanto a que roupa usar sejam flexíveis, mas a roupa tem que ser modesta, não pode ser provocativa. Muitas vezes, uma entrevista, pois muitas vezes, por que é importante você usar uniforme? Porque numa entrevista de emprego, você só entra, muitas vezes, se você estiver usando roupa decente, não tipo slim, roupa apertada demais, mas uma roupa decente. Muitas vezes, se você vai ser um executivo de uma empresa, tem que estar alinhado na beca, paletó, gravata, calça social. Se você ver meu perfil no Facebook, eu estou como empresário no Facebook. Se você me ver no WhatsApp, eu tô como se fosse empresário. No Instagram, eu estou como se eu fosse um empresário. Quem quiser conferir lá, pode conferir. Por quê? O aluno tem que saber quando usa o uniforme, ele trabalha com um padrão chamado nome. E quando você está usando o uniforme naquele momento, a escola está moldando na mente dele o modo dele pensar, para que ele tenha disciplina, não tenha problemas no uso do uniforme na empresa. Para vocês terem uma noção, se você esquecer o uniforme em casa, a empresa te obriga a voltar para a empresa e tem que pagar as horas depois. Tem que voltar em casa. E se for muito recorrente, manda até o funcionário embora. Demite ele. Manda ele embora por atitudes irresponsáveis. A gente lida com alunos, muitas vezes, lidamos com alunos que são resistentes ao uso do uniforme, são rebeldes. Muitos alunos já se sentem bem com o uso do uniforme. É fundamental, às vezes, nós, professores, temos psicologia da educação no nosso curso de matemática
ou de história, de artes, ensino religioso, filosofia, sociologia, usar de psicologia, mudar o aluno a pensar. Por exemplo, perguntar para o aluno, vamos supor que o aluno chama Alex. Alex, esse uniforme te torna uma pessoa melhor? Ou saber que, por exemplo, o Paulo, vamos supor que o aluno chama Paulo, perguntar para o Paulo, Paulo, por que você é resistente a usar uniforme? O que te leva a não ter vontade de usar uniforme? A resposta do aluno pode revelar o que ele pensa aqui, ó, no coração e na mente dele. Tem alunos, para vocês terem uma ideia, que jogam uniforme na rua, não valoriza o uniforme que ganha. Tem alunos que se sentem mecanizados ou robotizados no uso do uniforme. Aí ele acha que a escola está manobrando ou manipulando ele demais. Olha quanta coisa que você pode perceber quando o aluno está usando uniforme. Às vezes, o aluno chega na coordenação pedagógica e pergunta para a coordenadora assim, ô, professora, aquele uniforme que você me deu, você lembra? Não serve para mim mais, já cresci muito. Aquele uniforme está muito apertado para mim. Você tem um novo uniforme mais folgado para mim, por gentileza? Aí a coordenadora, tenho sim. Muitas vezes a escola tem um departamento específico, uma sala específica, que guarda só os uniformes. Guarda short, blusa, guarda camisa. Vamos supor, se tem educação física, tem um uniforme que é específico da educação física. O uniforme da sala de aula, ele usa na sala de aula. Agora, aquela coisa, que uniforme usar? Será que o uniforme da educação física faz o aluno menos merecedor de ter uma boa aula na sala de aula do que aquele que está usando o uniforme da sala de aula? Não torna ele menos merecedor. Se ele já está usando o uniforme, isso é o que importa. Isso é o que importa. Então, olha quanta coisa você pode usar na redação. Dicas que eu estou dando para você para redação. Tem aluno que fala assim, professor, eu odeio usar uniforme. Eu tenho maior aversão ao uniforme. Uniforme, de que eu sair daqui, eu vou riscar o uniforme da minha vida. Só uso uniforme a hora que eu estiver precisando. Por meio dessas indagações que os alunos fazem, quer positivas, quer negativas do uniforme, você meio que traça o perfil profissional dele, que nível que ele vai alcançar na carreira. Se ele vai ser um gari, ele vai ser um pedreiro, um caminhoneiro, se ele vai ser um taxista, se ele vai ser um motorista de Uber, de aplicativo, 99 táxi, Google Drive. Olha quanta coisa você pode descobrir a respeito desse aluno. Se ele vai ser um engenheiro bem-sucedido, se ele vai atingir, por exemplo, se ele vai ter, por exemplo, tem, 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 tem profissionais que às vezes nunca frequentaram uma escola. A assinatura dele é isso aqui, ó, uma digital. Depois, se vocês tiverem curiosidade de fuçar lá no Facebook, digita lá no Facebook Valentim Tramontina. Valentim Tramontina
foi um empresário descendente de italianos que ele, a princípio, ele trabalhava como porteiro de um hotel. E parece que em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Muitas vezes, tem pessoas que não têm estudo nenhum, mas é empreendedor. Se você for ler a história do Tramontina, às vezes ele nunca usou uniforme na escola, nunca frequentou uma escola, mas ele é bom negociante. Você sabe como é que é a história do Valentim Tramontina? Um amigo meu chamado Ricardo Lopes, ele me mandou no WhatsApp, e até no Facebook, que quando o hotel foi informatizado, o Valentim Tramontina virou para o gerente e falou assim: eu não consigo manipular essa parafernália toda aqui. Por quê? Porque eu não tenho estudo. Mas ele tinha as ferramentas que ele tinha guardadas. Com isso, olha como é que o Valentim Tramontina foi inteligente. Ele, quando falar que ia mandar ele embora, porque ele não tem estudo nenhum, só assinar com a digital, ele virou para a gente e falou assim: tudo bem, pode mandar embora. Aí saiu com o acerto dele, razoável, vamos para o equivalente hoje a uns. Como ele trabalhou anos nesse hotel, ele deve ter recebido um valor, possivelmente, valor de hoje, R$ 500 mil. Porque talvez uma das primeiras moedas que surgiu no Brasil, na política do café, possivelmente na política do café com leite, foi o réis. As primeiras moedas. O réis, os antigos falavam do tostão. Então, possivelmente foi da época dos réis ou do tostão. A distância não se falava em quilômetros, falava-se em léguas terrestres. Se perguntava, qual que é a distância daqui, da sua cidade, onde você vai buscar a ferramenta para me vender ela? Falava assim, por exemplo, 70 léguas. Depois você pesquisa aí no, não estou lembrado agora, pesquise no Google, quanto que dá 70 léguas em quilômetros. A gente vai dar uma aula mais profunda disso, unidade de medida, com muita calma. Fica essa curiosidade nas próximas aulas. Combinado? Tomar mais uma água aqui. Então, antigamente, no tempo do Valentim da Montina, era tudo, as peças eram muito mais difíceis de conseguir. Muito, mas muito difícil. Por aí você vê que, às vezes, dependendo do estudo que você tem, seja assinando para digital, tendo primeiro ao quinto ano fundamental, sexto ao nono ano fundamental, usando uniforme sempre, do primeiro ano ao terceiro ano do ensino médio, você pode ser talvez um empreendedor. Ensino superior. Tem aluno, tem pessoas que têm perfil de empresário. Tem um time comercial muito forte. E o professor precisa saber identificar esse perfil de aluno. Se ele vai ser uma pessoa que vai trabalhar baseado em tempo, que é uma pessoa de mentalidade mais pobre, ou se é uma pessoa de mentalidade mais rica, próspera, que vai trabalhar baseado em resultados. Depois, se tiver oportunidade, eu vou te recomendar um vídeo no YouTube. Eu já assisti ele várias vezes e sempre leio ele, assisto ele, baseado no livro do Heavy Ecker. Olha,
Olha o tema dele como é sugestivo. 17 coisas que os ricos fazem e os pobres não. Tá bom? Você, por meio do uniforme, por meio, você percebe por meio do uniforme, em cada sala de aula, aquele aluno que gosta de estudar mais é aquele que é mais malandrinho, gosta de ficar enrolando na prova, não estuda para a prova. Você consegue identificar aquele aluno que é baixa estatura, média estatura, alta estatura. Então você consegue classificar pelo uniforme várias coisas: altura, o gênero, o sexo. Se o aluno faz algum tratamento médico, se não faz, você traça todo o histórico do aluno. Se ele precisa, por exemplo, de um acompanhamento oftalmológico, neurológico, de dermatologista, se ele precisa de uma alimentação diferenciada. Olha quanta coisa você pode contemplar no uso do uniforme, tá? Aquele olhar especial. Contemplar significa isso, ter um olhar especial. Tem muita coisa que está contemplada no uso do uniforme que o aluno usa. Olha quão importante é isso. Isso é um ótimo termo de redação. Por meio do uniforme, você consegue identificar, por exemplo, aquele aluno que é mais alérgico, por exemplo, à carne de porco. Tem alunos que, se comer carne de porco, ele passa mal, pode até morrer, pode ter via óbito. Você consegue perceber, por exemplo, aquele aluno que, por exemplo, é alérgico à lactose, caseína do leite. Aquele aluno que pode tomar cafeína do café, que ele se dá melhor com chá à base de camomila ou erva cidreira. Aquele aluno, se tomar um chá de erva cidreira, vai ter um sono mais tranquilo, mais prazenteiro, vai ter prazer em dormir, dormir tranquilo. Aquele aluno gosta de tomar comer um chocolate. Você consegue definir se o aluno gosta de chupar bala, mascar chiclete, gosta de cantar músicas chiclete na escola, né? Aquelas músicas de funk, de MCs, que o aluno gosta de ficar cantando nos corredores. Você consegue perceber isso. Aquele aluno que faz apologia à droga, à misoginia, à aversão às mulheres, à aversão ao negro, ao gordo, que é a gordofobia. Aquele aluno que tem uma preferência política por um certo partido, que tem uma linha de raciocínio fantástica de raciocinar por que ele vota naquele candidato, por que o pai dele vota naquele candidato. Aquele aluno que é esclarecido, por exemplo, quanto a um projeto de lei que está sendo votado na Câmara dos vereadores, por exemplo, na Câmara dos Deputados Estaduais ou mesmo federais, ele consegue te explicar, mesmo às vezes tendo 8 anos de idade, 10 anos, por que que aquela lei vai ser prejudicial ou benéfica para a classe operária. Você consegue identificar aquele aluno que vai ser empresário e que ele vai ser neutro na questão política, religiosa e esportiva. Como é que ele vai, pelo uniforme que ele usa, às vezes pelo nível de conhecimento que o aluno tem, você consegue perceber que o aluno tem saberes populares
que muitas vezes a escola não ensina. Você consegue perceber, por exemplo, o aluno explicando. Antigamente, quando o aluno estudava, por exemplo, década de 90, você falava, por exemplo, a alimentação tal, ah, como que é bom? O pai só falava assim, como que é bom? Às vezes tinha aquela coisa assim, ah, não come isso não, leite com manga faz mal. E às vezes o aluno não sabia nem, estava nem aí para saber se leite com manga fazia mal ou não. Muitas vezes os alunos têm, às vezes você consegue perceber por meio do uniforme, que o aluno tem certos saberes populares que muitas vezes nem o professor, até o professor desconhece. Às vezes o professor vira para o aluno e fala assim, vamos supor que o aluno chama Luiz. Vamos supor que ele tem 8 anos de idade. Pergunto para ele assim, ô Luiz, como é que você, com apenas 8 anos de idade, tem tanta sabedoria assim? Aí ele vira, aprendi com minha avó, aprendi com minha bisavó. Eu tive um avô, tem um avô vivo ainda, que eu lembro até hoje, quando eu ia estudar, eu ia para a roça, levava meu caderno para estudar. Eu sempre gostei muito de ler. Pelo uniforme, você percebe aquele aluno que mais gosta de ler. Aquele aluno que mais gosta de ler. O aluno tem um bom perfil cultural, mesmo na escola pública. Aquele aluno que é diferenciado e que, por ser especial no conhecimento, ele é discriminado pela classe dele todinha na escola. Aquele aluno, ele tem firmeza de propósito. Aquele aluno que quer estudar, quer crescer na vida. Aquele aluno que o pai e a mãe aconselham ele a estudar. Eu, por exemplo, como professor, formado na UFMG, eu sou filho de metalúrgico e secretário do lar, a princípio. Quando eu comecei a estudar na escola, meu pai era metalúrgico, metalúrgico até hoje, secretário do lar. Minha mãe é secretária do lar. Eu também já fui o tipo de aluno que às vezes não tinha vontade de fazer nada. Mas o que marcou minha vida? Eu moro numa região, tem via férrea, linha de trem. E antigamente, o trabalho, o pessoal que trabalhava na via férrea, era um trabalho ali, ó, no batente pesado. Os dormentes, que é as madeiras, que o trilho passa, eram pregadas na unha, martelada mesmo, pesada. Ela usava um martelo de até 50 quilos. 50 quilos. A minha mãe me levou a esse local, onde estava um monte de pessoa pregando uns pregão dessa grossura. Os pregos têm que ser grossos para aguentar a, a, a intensidade térmica, a temperatura alta ou fria. Para vocês terem uma ideia, se pegar fogo na via férrea, os trilhos entortam totalmente. Os próprios trilhos do trem têm espaços vazios. Você vai aprender depois em física, chama junta de dilatação. Vai aprender por que é tão importante essa junta de dilatação e cai no seu concurso. Aí, a minha mãe virou para mim e perguntou assim: pergunta para cada um desses operários qual que é o nível de instrução de cada um deles. Eu fui lá e perguntei. Um falou assim: ah, só pude fazer até o primeiro ano. Meus pais morreram. Tipo assim, meus pais morreram cedo. Eu não os conheci. Eu podia ter o primeiro ano do fundamental.
que é o chamado primeiro grau antigamente. Outros. Ah, só fiz até o terceiro ano. Só fiz até o quinto. E na época, eu ainda estava no segundo ano do primeiro grau. Isso foi mais ou menos 1986. Eu ia fazer 10 anos de idade. Fazer 10 anos. Depois que eu sondei tudo, a escolaridade dos. Aí, sondei tudo. Os pregadores de dormente de madeira, na via férrea, não passavam do quinto ano do primeiro grau. Na hora que minha mãe me falou assim: se você não estudar, você vai ser um desses aqui, pregador de dormente. Um prego pesado, usando marreta de 50 quilos. E meu avô me falou assim: ó, o que que pesa menos? Uma caneta? Vou mostrar aqui. O que que pesa menos? O que que pesa menos? Um lápis, que tá meio, tem que poder apontar, tipo, uma caneta ou a marreta? O que que pesa menos? Uma caneta ou uma geladeira? O que que pesa menos? Uma caneta ou um armário? O nosso aluno, ele não é bobo. Quando você molda o aluno para pensar, por isso que instituições como o FMG são universidades muito boas, porque ela te molda a pensar. Ela te molda a pensar. Ela te molda a pensar. O aluno, como não é bobo nada, como diz meu pai, só tem a cara e o mandado, de bobo não tem nada, ele vira e fala: professor, o que pesa menos é uma caneta. Eu quero uma profissão, eu só carrego o peso de uma caneta. O professor raciocina com ele e fala assim: ó, se você quer ser alguém na vida, carregando só o peso de uma caneta, trata de estudar, usa o uniforme todos os dias, segue as regras. Sociedade tem regras. E se você estudar, quanto mais você estudar, mais as portas vão abrir para você. Mais as portas abrem. Eu costumo brincar com meu pai, falar assim, ó, hoje eu tenho 46 anos. Dia 17 agora, de julho, segunda-feira, se Deus quiser, eu completo 46 anos e 7 meses. Eu costumo brincar com meu pai e falar assim, pai, quando você teve a minha idade, 46 anos e 7 meses, o conhecimento era tão fácil quanto é para mim hoje? Meu pai fala, o conhecimento não era tão fácil. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu tinha, por exemplo, eu ia fazer 20 anos de idade, o meu sonho de consumo era ter uma internet. A internet, no meio da década de 90, no meio de 95, 96, era um artigo de luxo. Só os ricos podiam ter uma internet, podiam ter um celular, um telefone. Os telefones fixos eram regidos por uma estatal, tipo a Telemig. Mais tarde se tornou Telemar. Então veja quanto o conhecimento era mais difícil. Para você obter conhecimento, você tinha que pegar um caial de livro físico e ter interesse em ler. Muitas vezes, com que o uniforme ajuda? Se o uniforme, porque o uniforme, ele é exigido, por exemplo, quando você vai frequentar a biblioteca na escola, frequentar um banheiro. Olha quanta coisa serve o uniforme. Para que serve o uniforme?
para identificar o aluno na biblioteca? Por meio do uniforme, você identifica aquele aluno que mais frequenta a biblioteca, aquele aluno que mais gosta de ler, como costuma pegar firme nas leituras. Às vezes a bibliotecária vira para o aluno e fala assim: você consegue ler esse textinho aqui menor? Ah, consigo sim. Eu tive uma bibliotecária chamada Beth Bacarini, numa das escolas que eu trabalho, que ela veio para o aluno e perguntou assim: olha que ela é formada em psicologia, aposentou com 70 anos. Ela perguntou para o aluno assim: você consegue ler essa frase curta? Ele leu assim: dou conta. Ela só virou para ele e falou assim: pode começar no livro maior. Então, uniforme serve para identificar também aquele aluno que mais pega ali na biblioteca, aquele que devolve na data certa, aquele que enrola para entregar e paga multa. Olha quanta coisa que o uniforme identifica. Aquele aluno que some com o livro tem que dar um novo, pagar um novo. Aquele aluno que gosta de ler e-books, livros PDF, na era moderna, contemporânea. Aquele aluno que preza pelo livro físico, pelo e-book, ou simplesmente baixa o PDF de graça. Tem um site no Google, e se o aluno quiser aprender a ler, ele lê livro até de 800 páginas, 1.000 páginas de livro. Tem livros na biblioteca para os mais diversos gostos. Livro tipo Harry Potter, tipo Rei Arthur, Tristão e Isolda. Eu vou considerar essas obras com vocês. Um livro clássico que o pessoal gosta de ler quando está na escola, por exemplo, professor de filosofia ou de ensino religioso adota nas escolas, é o livro Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, escritor francês. Por meio do uniforme, você consegue detectar aquele aluno que domina um idioma ou mais. Sabia disso? Às vezes tem alunos que vêm de outro país. Eu tive um aluno, por exemplo, veio da Índia. Ela sabia falar o inglês e o português. Foi aprendendo português aqui na escola onde é que a gente trabalhava, onde é que a gente trabalha. Aprendeu, sabia o inglês, telugu, hindi, bengali, idiomas da Índia. Só para mencionar alguns. A Índia tem diversos idiomas. Eu tenho outra aluna atualmente na escola que ela veio do Zimbábue, na África. Você consegue detectar pelo uniforme quem são alunos que vêm de fora do Brasil, estrangeiros. Essa aluna veio do Zimbábue, na África, falava inglês. A mãe dela, professora, sabia falar fluentemente inglês e português. Eu tive um colega de trabalho, trabalhava comigo, chamado Tiago, que ele ensinou para essa aluna as palavras do inglês para o português. Foi ensinando uma aluna como se falava inglês e como se falava para o português. Essa aluna veio aprender, por exemplo, em inglês, yard, Y-A-R-D, traduzido para o português, quer dizer jardim. Por exemplo, você falar hello, hi there, quer dizer bom dia, olá, como vai, tudo bem? Nossa aluna aqui na escola, onde é que eu trabalho, uma das escolas que eu trabalho,
Aprendeu a falar, por exemplo, good morning, bom dia, good evening, good afternoon, good night. Quer dizer, boa tarde, boa noite. Então, muitas vezes, aluna da Índia, quando fazia trabalho de artes, quando a professora falou com ela em inglês assim, descrevem no trabalho de artes coisas que você acha injusto no mundo. Ela colocou em inglês war, W-A-R, quer dizer guerra. Ela não, ela, ela não prezava a guerra. Ela não prezava por governos corruptos. Olha que top. Você vai traçando qual que é ideológico, a, o perfil ideológico, aquilo que o aluno pensa na mente dele, no coração dele. Eu tive um professor chamado Wagner, ele falava o seguinte: você pode barrar a matéria, o ideológico você não barra. Coisa que você não barra é o ideológico. Você não consegue barrar o ideológico, não, você só barra a matéria. Ideológico, você não barra de jeito nenhum. Você consegue detectar cada vez mais coisas no uniforme. Por exemplo, aquele aluno que vai no banheiro e que tem bons hábitos de higiene, aquele aluno que é porco, não teve noção de higiene dentro de casa, aquele aluno que é mais vaidoso, gosta de usar um creme, perfume, aquele aluno que é mais descolado, gosta de usar uma bolsinha, uma pochete, gosta de usar um boné, gosta de usar uma boina. Aquele aluno gosta de usar um cabelo mais curto, a cabeça raspada, gosta da máquina zero, máquina um, máquina 0,5. Aquele aluno, e desde cedo, consegue diferenciar valores na vida dele. A escola, por meio do uniforme, consegue trabalhar valores dos alunos. Valores. É digno de nota falar que a escola, na forma da lei, é um espaço laico. O que quer dizer um espaço laico? Sem religião oficial. É fundamental o aluno saber que o Estado, poder público, é laico, mas a religião que ele vai adotar, ou a orientação religiosa, é por conta de cada aluno. Pode ser um católico, uma religião de matriz africana. Dentro de uma escola, você não pode fazer acepção de religiões. Quando eu entrei na UFMG, a reitora, na época, Ana Lúcia Almeida Gazola, falou uma frase muito bonita. O que ela falou? A escola pública, ela tem que primar ou prezar pela tolerância religiosa. Tolerância. Não pode fazer exceção. Se você é gordo ou magro, bonito ou feio, se é religioso ou não, se é religioso, se é ateu, se é agnóstico.
Tem pessoas que não acreditam em Deus, é a opção dela. O que que a... Muitas vezes as pessoas falam, a sua estrutura ideológica de pensamento te torna uma pessoa melhor? Isso é o que importa. Tem pessoas que acreditam em Deus. Pessoas intelectuais estudantes, como Isaac Newton, Leibniz, Pierre de Fermat, Daniel Bernoulli, Jean Bernoulli, acreditavam em Deus. Cantores cultos, como por exemplo Renato Russo, Legião Urbana, ele acreditava em Deus. Uma pessoa culta. Por meio do uniforme, você consegue definir que nível de conhecimento que aquele aluno vai ter no futuro. Até que ponto ele vai potencializar o conhecimento dele para ele não precisar de aceitar qualquer oferta de trabalho. Para que as oportunidades de trabalho dele sejam uma oportunidade diferenciada dos outros. Você já ouviu aquele ditado que fala assim: o sol é para todos, a sombra é para poucos? Eu aprendi isso com um amigo meu, que ele me falou quando eu trabalhava numa multinacional italiana, a Texid do Brasil, por volta de 97. Ele falava comigo o seguinte: o sol é para todos, a sombra é para poucos. Se você quer crescer na vida, estude, trabalhe baseado em resultados, e você vai ser muito feliz. Um amigo meu, mais ou menos em 98, chamado Pedro Gomes, falava uma coisa seguinte: coisa mais difícil hoje em dia, isso em 98, 1998, coisa mais difícil hoje em dia é você assinar o seu nome. O aluno tem que aprender, quando ele usa o uniforme, é como se ele estivesse assinando por escrito um contrato. O pai dele assina um contrato de matrícula na escola. É como se ele estivesse assinando um contrato de trabalho. Onde ali ele tem que estudar, ser disciplinado na educação física. Vamos supor, aquele aluno que na educação física gosta de fazer falta um no outro no futebol, aquele que é bom de xadrez, bom de dominó, bom de dama, bom de tênis de mesa, aquele que vai se destacar no tênis de quadra, no futebol, futebol de, de várzea, de campo, society, aquele que vai se destacar no handebol, no vôlei, no basquete. Então, por meio do uniforme, você consegue traçar várias coisas do aluno. Olha quanta coisa você consegue traçar do aluno. Top demais isso aí. Olha que, quantas dicas poderosas de ouro eu estou te dando para você ir bem numa redação. Quanto que você pode explorar a sua redação na prova? Lembrando que na redação você tem introdução, você menciona três assuntos da introdução. Três. A redação do concurso tem regras. Depois eu vou pegar o edital lá com mais calma, para você ver lá quantas linhas você tem que escrever na redação. Você não pode, se você exceder o número de linhas, você pode perder ponto. Redação tem linhas específicas. Vamos supor, por exemplo, a gente pede lá uma redação, um artigo de opinião de 25 linhas. Você tem que, máximo 25 linhas. Vamos supor que fala assim, tem que ter exatamente 25 linhas.
Tem que seguir exatamente 25 linhas. Até. Se você, por exemplo, resumir tudo em 16 linhas e for bem sucinto, se expressar muito bem, você pode ganhar ótimos pontos na redação. Tirar até 100% da redação. Por exemplo, por meio do uniforme, você consegue perceber que tipo de música o aluno gosta. Você vai perceber que o aluno gosta de uma música clássica, do Beethoven, do Vivaldi, do Tchaikovsky, do Strauss, do Bizet. Pode ser que ele goste de um axé, do Asas de Águia. Vamos supor que ele gosta Alexandre Pires, SPC, só para contrariar. Vamos supor que ele gosta, por exemplo, de uma Antena 1, na Antena 1, 105.1. Vamos supor que ele gosta de uma Jovem Pan, eles apelidam até carinhosamente Jovem e Pai. Olha quanta coisa você pode aprender. Ele gosta mesmo de 98.3, ou então, ele gosta de ouvir uma rádio, uma reportagem. Tem alunos que são tão contemporâneos, você pegar o celular dele e ver o celular dele, ele tem um aplicativo lá no celular chamado Rádio Garden, e dispensa fone de ouvido. Você, você percebe que o aluno gosta de escutar rádio do mundo inteiro. Onde ele põe lá, ele escuta. Ele é bem eclético com música. Tem aluno que só gosta de um perfil de música. Ele não tem a mente aberta para outras possibilidades de música. Muitas vezes, o aluno nosso tá tão acostumado a ouvir funk, música chiclete, que ele não consegue, por exemplo, ele não tem conhecimento de uma música erudita, tipo André Bocelli, música com Tré Partiró. Ele não tem noção da música eclética, da música erudita. Ele não tem conhecimento, por exemplo, que existe a charanga da Polícia Militar. Ele não tem noção disso. A escola é que tem que proporcionar cultura, música para os alunos. Tem aluno que gosta de música de rave, embora nunca tenha frequentado uma rave. Tem alunos que gostam de escutar tipo Ítalos 2000 no YouTube. Tem aluno que gosta de escutar música no YouTube. O aluno não conhece, por exemplo, que em certos espaços da cidade, escolher uma música é 0800 grátis. Ele tem um celularzinho pregado na parede lá, ele escolhe uma música no YouTube e bota para tocar. De graça, sem pagar um centavo. A empresa tem um valor agregado ao celular que está ali pregado do lado do móvel, do lado de uma máquina de música, paga. Ele tem a opção de pagar para escolher uma música numa maquininha eletrônica, ou então selecionar no celular 0800. E é muito legal isso. O aluno ter acesso a esse tipo de produto, esse tipo de recreação. Muitas vezes, por meio do uniforme, você percebe que o aluno só quer brincar e brigar. Brincar e brigar. O aluno que gosta de estudar, não envolve confusão com os outros. Aquele aluno que vira e fala assim: eu aprendi com meu pai e com minha mãe a seguinte frase: nunca deva nada a ninguém. Você dever, você paga. E aquele aluno que, antes do pagamento vencer, eles pagam até antes. Tem aluno que é muito honesto. Agora, tem aluno que, por exemplo, você consegue perceber pelo uniforme
aquele aluno que era mais malandrinho, enrolado, desonesto, aquele aluno que rouba um lápis do colega, aquela turma que gosta de fazer guerrinha de borracha, jogar borracha dos outros, quebrar o lápis do colega, escrever bilhete para a namorada, aquele aluno que começa a namorar bem cedo na escola, uma coleguinha da mesma sala, ou da sala vizinha. Lembrando-se que, por meio do uniforme, o aluno, ele, você consegue perceber pelo uniforme, aquele aluno que é pensador crítico. Por exemplo, o que ele pensa sobre o negro, a mulher, sobre a questão do sexo. Se o pai e a mãe ensinam o menino sobre sexo, se o pai e a mãe têm resistência, acham que falar sobre sexo com o filho é um tabu. Tem pai, mãe e tio que acham um tabu conversar com o menino sobre drogas. Tem alunos que, por exemplo, o pai e a mãe na escola, dentro de casa, assiste uma programação selecionada. Tem pai e mãe de aluno que não tem condições de ter uma TV por assinatura em casa. Agora, uma região que o pai é mais rico, tem muito dinheiro, por exemplo, um celular, o pai e a mãe paga Netflix para o aluno, paga produtos da Amazon, às vezes mais baratos, assinatura da Amazon. Tem assinaturas mais modernas, gastando soldados móveis, que pessoas, alunos de filhos de pais de mentalidade pobre, lhe gastam dinheiro no crédito para assistir o filme no cinema. Aquele que é de mentalidade próspera, rica, ele vai, por exemplo, assistir um cinema pelo YouTube, pelo Google. Gosta de ler livros, é pelo portal de domínio público. Tem muito livro de graça. Você consegue perceber pelo uniforme, aquele aluno gosta de frequentar, o pai dele gosta de frequentar com o filho espaços diferenciados. Gosta, por exemplo, de ir num local onde, por exemplo, o menino gosta de comer um bolo italiano, uma comida alemã, uma comida japonesa, uma comida chinesa. Gosta de assistir filme tipo dorama, novelas coreanas. Eu conheço família, que o pai, a mãe, gosta de assistir com o menino dorama, desenhos animados. Tem pais, pelo uniforme, você consegue perceber o que você, o que você recomenda para o seu aluno em termos de bons desenhos. Por meio do uniforme, você consegue perceber se o aluno assiste, assiste um filme cuja classificação indicativa de idade não é própria à idade dele. É fundamental ter aquela regra. O que não é fundamental para um de menor de idade não é propício para ninguém, não é apropriado para ninguém. Olha aqui como é que a educação e o uso do uniforme molda o aluno a pensar. Eu aprendi uma frase com um amigo meu chamado José Ribeiro Sena, quando eu estava prestando vestibular para matemática. Ele falou o seguinte: o Alisson, aprenda uma coisa. A UFMG, ela te molda a pensar. Ela te molda a pensar. Quem forma na UFMG, forma sabendo. Ela te dá uma base muito boa. Quando eu estudei na UFMG, a UFMG era considerada a universidade mais conceituada do Brasil.
Hoje, com a invenção, por exemplo, do, da vacina Spintec, a Covid, e com a invenção saiu hoje, o Watchmen de 40 no MGTV, das vacinas meio de microchips, pregado na pele como se fosse um adesivo, vai revolucionar as vacinas. A vacina vai ser mais barata. Você consegue perceber bem do uniforme, por exemplo, aqueles pais que são assíduos na aplicação da vacina para os meninos, se o cartão de vacina está atualizado. Você consegue perceber, por exemplo, se aquele pai vacinou contra pneumonia, herpes zoster. Vamos supor que o pai tem problema de dengue. Se ele vacinou contra a dengue. Lembrando que até no momento, vacinas como herpes zoster, para vacina para drogas, dengue, pneumonia, ainda não tem gratuita no posto de saúde. Tudo é particular, laboratórios particulares. E custa dinheiro. Muitas vezes quem não tem condições de pagar a vacina direito, particular, tem que parcelar. Para vocês terem uma noção de como a vacina ainda não está disponível para todos. Com a criação do microchip desenvolvido pela UFMG, você vai perceber, por meio do uniforme, aquele aluno que vai aderir ao chip, ao adesivo, aquele que futuramente não vai. Por meio do uniforme, você consegue perceber aquele aluno que pegou Covid, não pegou Covid, que o pai e a mãe pegou, custou sarar, às vezes o pai e a mãe morreram, Covid. Às vezes o tio pegou Covid, sobreviveu depois de uma batalha de 1 ano, 6 meses, 2 anos. Tratava de maneira arrastada, custou ter vontade de comer. Muitas vezes, pelo uniforme, se identifica o aluno que tem um pai, tem um câncer na família. Aquele aluno que, às vezes, morre precocemente de câncer. Tive alunos na escola que morreram com 14 anos de idade, vítima do câncer. Aquele aluno que faleceu, a escola providenciou uma coroa de flores para a aluna. E que quando a aluna morreu, quando foi lançar as notas, meu colega de trabalho, ao lançar as notas, falou assim: ah, esse aluno morreu. Mas moralmente, atitudes e valores, você tem sim, não ou às vezes. Moralmente, é sim para todo mundo. Então, consegue perceber também pelo uniforme, na questão das notas, das atitudes e valores, para classificar aluno, aquele que gosta, conserva material de uso coletivo, aquele aluno que dilapida ou causa estrago no patrimônio público ou no patrimônio individual, aquele aluno que gosta de ficar amarrando a mochila no colega na cadeira, gosta de passar trote em coleguinha, fazer bullying, aquele aluno que sofre bullying e que não quer comparecer na escola, às vezes procura o pai e a mãe até chorando, se sente humilhado pelo bullying de forma recorrente, constante e contínua. Enfim, uniforme
serve para identificar várias coisas. Na questão da educação, você pode falar ainda mais. Pelo uniforme, você consegue identificar aquele aluno que vai ficar só no beabá, da matemática, do português, da geografia, da história. Mas aquele aluno também vai ter uma evolução fantástica no conhecimento. Uma evolução fantástica. Aquele aluno que vai ser o mais fora da curva da escola. Às vezes, passando anos depois que ele formou e iniciou uma profissão, vai encontrar com o seu coleguinha na rua e falar assim: eu sabia que pelo seu jeito de estudar, você ia dar em alguma coisa. Você era o mais fora da curva dessa escola. Nas escolas estaduais, municipais, arquidiocesanos, Colégio Santa Maria, antigo Colégio Técnico de Contagem e o FMG, todos os lugares, o pessoal faz uma sondagem, até nas redes sociais, quem era o aluno mais fora da curva. Se eu for perguntar a meu respeito, quem que é mais fora da curva do Randolfo, do Sócrates, da UT Colégio Técnico de Contagem, atual Santa Maria, do lado da PUC de Contagem e da UFMG? A mais fora da curva era o Alisson. Todos falam isso. Eu tive uma professora no terceiro ano. Olha bem que o trabalho ideológico é muito importante. Eu recentemente eu encontrei com essa professora minha, chamada Neuza, uma loura, deu aula para mim no terceiro ano. Ela me considerava tão fora da curva, na hora de responder os fatos. Ela perguntava os fatos, dava a resposta na hora. Ela virou para minha mãe e falou assim: Célia, senta aqui, do lado do meu lado, eu vou tomar os fatos do seu filho. O seu filho responde os fatos mais rápido que uma calculadora. Ela falou isso a meu respeito. Quando o aluno potencializa o conhecimento, consegue, por exemplo, ganhar o campeonato de fatos da escola, você consegue perceber, por exemplo, o seguinte: opa, esse aqui vai ser um bom matemático, um bom físico, um bom químico, um bom engenheiro. Você vai traçando o perfil do aluno. No meu tempo de escola, primeiro ano, acho que é fundamental a escola resgatar isso. Tinha os cálculos orais e cálculos escritos. Os cálculos orais, se você não gravasse o problema na mente, você errava a questão. Tinha que prestar atenção, ter um bom ouvido biônico. Tem que prestar atenção. Nas escolas, antigamente, aluno que era o destaque na escola inteira, ele ganhava a medalha de honra ao mérito. Colocava uma medalha no pescoço dele, de honra ao mérito. Eu conheço alunos, na minha época, das outras escolas, que chegaram a ganhar medalha de honra ao mérito, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Não era medalha lero-lero, era medalha de ouro, prata e bronze mesmo, como se fosse uma Olimpíada. Medalha de ouro, prata, bronze. Então, quando você ganhava uma medalha de ouro, os professores colocavam aquele aluno lá no pedestal, lá no alto. Quando você percebe pelo uniforme, aquele aluno vai se destacar em história, matemática, química. Eu lembro quando eu fui o primeiro ano na escola arquidiocesana, na UT, uniforme lá,
Vinha escrito assim, ó, Sistema de Ensino Arquidiocesano. Vinha escrito assim no uniforme. E era um uniforme azul, claro, azul piscina. Lembro desse uniforme até hoje. Se você for perguntar, pesquisar no Facebook sobre o T, tem um perfil lá no Facebook sobre o T, Colégio Técnico de Contagem. Pelo uniforme, você percebe qual é o professor que o aluno gosta muito, é aquele que o professor odeia, aquele que o aluno odeia. Você percebe isso claramente. Pelo uniforme, você percebe claramente quando o aluno gosta de estudar, questiona quando está com dúvida, ou então fica calado com medo dos alunos, ele fica com medo de fazer uma pergunta inteligente, os alunos riem da cara dele. Teve uma vez que eu fui perguntar para o professor, quando estava falando sobre a questão das guerras mundiais, aí eu perguntei, ô Vanderlei, o Brasil na Primeira Guerra, você falou que na Segunda Guerra, o Brasil enviou combatentes ao norte da Itália, na Força Expedicionária Brasileira. O Brasil ter participação na Primeira Guerra Mundial, os alunos começaram a debochar, rir, zoar. Aí, o Vanderlei veio para mim e falou assim: o Alisson questionou uma coisa que não está no livro, que tem fundamento. O Brasil teve participação na Primeira Guerra Mundial na forma de combatentes? Não teve. Mas teve participação na forma de junta médica na época do governo Venceslau Braz, um dos presidentes do Brasil da política do café com leite. Beleza? Joinha? É o que o professor falou. O livro não fala que o Brasil participou na forma de junta médica. Mas ele participou? Participou. O livro não fala. Esse aluno foi além do livro. Foi nas entrelinhas. Talvez ele pensou assim, esse aluno pensou assim, eu como aluno na época, pensei assim, o que está subentendido nessa participação na guerra? O que está nas entrelinhas? Está nas entrelinhas que o Brasil participou na forma de junta médica. Para vocês terem uma ideia de como o conhecimento é importante, como o uniforme identifica isso, o uniforme identifica como um aluno que busca muito conhecimento. Aquele não busca quase nada, aquele que busca muito, muito conhecimento. Aquele que vai querer fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, pós-doutorado. Aquele que vai escrever artigos científicos, vai fazer um shogun da sua área. Aquele que vai ter uma veia empresarial fortíssima. Aquele que conhece a origem do seu nome e do seu sobrenome. Eu, por exemplo, eu me chamo Alisson Borges Moreira. Profissionalmente, eu sou conhecido como professor Alisson, ou matemática, super professor, e que, se Deus quiser, a partir de amanhã, vai se chamar Matemática do Super-Homem, FMG. Eu pretendo convidá-los desde já para ingressar no novo canal que eu vou criar, chamado. Se deu um branco que eu vou lembrar. Chamado Rotas Turísticas, lembrei, Rotas Turísticas. A partir de amanhã, perdão, a partir de amanhã, devo criar um canal, Rotas Turísticas.
aconselho a vocês a migrarem para cá, para a nova rota, imediatamente. Na hora que eu criar esse canal, gravar os primeiros vídeos, eu vou convidar para lá o vídeo que eu estou lançando. E ó, pode migrar, porque o negócio vai ser top de linha demais. Eu vou comentar sobre passeios, viagens, o que eu vi naquelas viagens, preço das coisas, quanto você vai gastar, qual que é a moeda usada no local, se tem uma casa da moeda, e tudo a matemática embutida também, nas rotas turísticas. Cotação da moeda, eu vou usar isso aí como base para explicar um pouquinho essa questão da moeda. Pelo uniforme, você consegue perceber se o aluno sabe ser um bom administrador das finanças. Aquele aluno que o pai tem o costume de dar uma mesadinha para eles de dinheiro. Seja por quinzena, semanada. Aquele pai que vira para o aluno e fala assim: se a sua mesada terminar antes da hora, me desculpa, você vai ficar sem. Só no mês que vem. Ou seja, o aluno aprende a guardar. Aquele pai se preocupa tanto com o filho, mas tanto, e, por exemplo, ele já cria uma conta para o filho, já vai capitalizando o dinheiro do filho, para quando ele chegar na faculdade, capitaliza o dinheiro durante todos os anos da vida do filho. Tipo, guardando R$ 7 por dia, fazer a conta aqui, pegar a calculadora. Se eu pegar a calculadora aqui, ó, pegar a calculadora no celular, só olhar aqui a calculadora, quanto que vai dar. Imagina-se o ano como se tivesse 12 meses e todos os meses tivesse 31 dias. Lembrando, se você for consultar a tabela do Banco Central do Brasil, taxa de juros da poupança, baixar lá no Google, ele atualiza diariamente. Tem aluno que é antenado com as mídias sociais. Depois, eu vou explicar para você, por meio do uniforme, aqueles alunos que se enquadram, de acordo com o texto do sacristã, alienígenas na sala de aula, territórios contestados. Se tiver a oportunidade de baixar esse livro PDF, pode baixar, que ele é top de linha demais. E cai no seu concurso. Pode cair na Secretaria de Educação, pode cair na PBH, Prefeitura de Belo Horizonte, pode cair na Prefeitura de Contagem, Betim, pode cair em qualquer concurso de educação do Brasil e do mundo inteiro. Uma hora, vou baixar no PDF o texto sacristã, chama-se Alienígenas na Sala de Aula, Territórios Contestados. Ele é muito top. O que ele fala, por exemplo? Por meio que o uniforme identifica ele? É aquele aluno que é o seguinte: quando ele entra na sala de aula, na hora que o aluno você bate assim, pá, quadro milimímetro, que é o antigo quadro negro. A mente do aluno trava totalmente. Ele tem um bloqueio psicológico enorme do quadro milimímetro e quadro branco. Tem aluno que tem que passar pouco conteúdo no quadro. Ele copia pouco. Tem aluno, você pode ser mais conteudista, passar bastante conteúdo, e ele copia tudo, dá conta de copiar, dá conta de acompanhar o raciocínio do professor. Você consegue perceber bem do uniforme aquele aluno que o cérebro dele custa pegar as coisas. Aquele que tem dislexia, disgrafia, descalculia. Olha quanta coisa você pode dedicar no uniforme. Aquele aluno que tem necessidades especiais. Vamos supor, que tem problema de fala, problemas
ah, psicoemocionais, problema socioeconômico, social e econômico, ou simplesmente ele tem uma dislexia. Aquele aluno que soa demais, é que ele tem uma doença, talvez alguns podem ter ouvido falar dela, chama-se epididrose. Eu tive a oportunidade de ler sobre essa doença, na ciência que ele leu. O que ela fala sobre a epididrose? Tem alunos que têm esse problema e não sabem. É claro que não atrapalha com o convívio social. Tem alunos que soam pouco, soam muito. O que é epididrose, por exemplo, para quem é professor de ciências? Excesso de glândulas aqui debaixo das axilas. Se ele quiser operar, ele pode operar, tirar esse excesso. Agora, se ele não quiser operar, ficar com ela, fica com ela. Você aí, sabia da epididrose? Sabia disso? Tem aluno, pelo uniforme, você consegue, por exemplo, perceber que é aquele aluno que gosta de consumir, por exemplo, mais tomate, que é rico em licopeno, que ajuda a prevenir os homens de câncer de próstata. Quanto mais tomate ele consome, mais ele previne o câncer de próstata. Aquele aluno tem uma preferência para tomar suco de uva, que é rico em flavonoides. Aquele aluno que gosta de comer um chocolate ao leite. Aquele aluno, por exemplo, gosta de comer um chocolate, aquele gosta de chocolate mais 70% amargo, 85% amargo. Vale como dica raciocinar o seguinte, como dica de prova de redação, como tema, pode cair lá, por exemplo, por que que o chocolate meio amargo, a partir de 70%, melhora o desempenho dos alunos nas notas? Estou usando água e chocolate 70% meio amargo. Já foi comprovado cientificamente, consumir o chocolate 70% meio amargo, tomar banho em aquecedor solar, ajuda, por exemplo, a conservar melhor a pele. Chocolate ajuda a retardar a velhice e combater radicais livres. Para vocês terem uma ideia, como é que isso pode cair na prova, pode perguntar na prova, por exemplo, assim: quantas vezes somos bombardeados por dia por radicais livres, radicais que contribuem para o envelhecimento? Você tem uma ideia? Nós somos bombardeados 10.000 vezes por dia. Pelo uniforme, você consegue perceber aquele aluno que cuida mais da saúde e se precaver do excesso de radicais livres. Por exemplo, pessoas que tomam água alcalina, consomem chocolate 70% meio amargo, come alimentos com uma boa higiene, tem uma saúde melhor. Às vezes o aluno que come porcaria, hambúrguer mal feito, óleo velho, às vezes passou um rato ali, passou uma barata, não sabe, passa mal para o hospital. Por quê? Não soube selecionar o local que ele ia consumir a comida. Às vezes o pai não aconselha o aluno, por exemplo, a olhar o local onde é que ele vai consumir e sondar como é que é a cozinha daquele local. Como é que é a cozinha. Se ela é bem conservada, ah,
se passou no controle de qualidade da, da área de saúde, se tem um laudo do Corpo de Bombeiros, segurança. Você consegue perceber pelo uniforme se o aluno tem laudo médico ou não, se tem algum problema de saúde, aquele aluno que gosta de ficar mais sozinho, se ele gosta de fazer amigos fácil, se ele tem um bom círculo de amizades. Você consegue perceber isso claramente em cada aluno. Aquele que é de poucos amigos e que a amizade dele é um pouco mais selecionada. Enfim, essas e outras dicas, por enquanto, é o que eu vou estar me fornecendo por enquanto. Lembrando, novamente, que a partir de amanhã, se Deus quiser, dia 15 de janeiro, dia 15 de julho de 2023, a minha carreira profissional de professor, se Deus quiser, vai completar 28 anos de carreira. Tem meu perfil lá, tem meu currículo lá no Facebook. Prestigie meu currículo lá, por gentileza. Poste seus comentários lá, o que você está achando, o que você achou do meu currículo. Se você achou meu currículo diferenciado ou não. Meu Facebook é o Alisson Borges Moreira. Instagram também. Em ambos, eu tô vestido de paletó e gravata igual empresário. Mesma roupa. Ok? Vou soletrar meu nome para você. Walllisson, de navio. O Alisson Borges Moreira. Aconselho, aconselho todos vocês me seguirem. Meu WhatsApp é business, negócios. À medida que vocês me contactarem no WhatsApp, no Telegram, meu WhatsApp é o mesmo Telegram. 31 99103 8035. De acordo com o perfil da pessoa que me ligar, me chamar no WhatsApp, pra vocês terem uma ideia, no WhatsApp Business, você tem a opção de etiquetar a conversa. Se é família, se é amigos, se é colega de trabalho. Você pode etiquetar a conversa. Você vai na etiqueta, pá, é aquele contato ali. Família, primo, prima. Você traz o perfil de todos os seus contatos. Por exemplo, aquele que é contato frio, que não conhece você, mas ele confia na sua conversa. Você pode desenvolver uma boa amizade com ele. Beleza? Olha o quanto você pode traçar de perfil nas redes sociais. Pra você ter uma ideia, se você tiver pelo menos 5.000 pessoas no WhatsApp, 2.000 no Facebook e 800 pessoas no Instagram, fora outras redes, já pode se considerar uma influência digital. Já pode se considerar uma influência. Já consegue influenciar muitas pessoas. Pelo uniforme, você consegue perceber aquele aluno que gosta de fazer amigos, influenciar pessoas, de, de, de acordo com o livro do Carnegie, que o tema dele é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E pode cair no seu concurso, na prova de língua portuguesa, interpretação de texto. Eu vou trabalhar várias obras com vocês, PDF, dos livros mais fáceis aos mais difíceis, poéticos, poesias. Vou baixar muita coisa no portal de domínio público para te dar uma boa aula. Quero te dar uma boa base de conhecimento, você passar no seu concurso, prova do Cefet, Coltec, Colégio Militar, prova do Senai e FMG. Olha como é que eu posso, graças a Deus, fortalecer o seu conhecimento. O mais fico por aqui. Se você gostou da minha aula,
se inscreva no meu canal, então inscrever-se, acione as opções todas, faça o termo tremer, me siga continuamente e olha, deixa o joinha aí, você não sabe o quanto que o joinha, gostei, pode fazer meu canal ir cada vez mais longe. Vou colocar em outros idiomas, estou colocando todos os meus vídeos, obrigatoriamente, estão pelo menos em inglês, francês e espanhol. Pelo menos esses. Muitos já estão em 40 idiomas. 60, 65, quase 70 idiomas. Já inaugurei, por exemplo, o idioma ucraniano. Daqui a pouco, se tudo der certo, meu canal já está em parar na Bielorrússia, no idioma bielorrusso. Ok? O meu objetivo é ensinar pessoas. Quanto mais pessoas engajarem no meu canal, o YouTube ele percebe aquele que está mais engajado no meu canal. E aquele que mais engajar no meu canal é aquele que vai ter mais resultados financeiros no meu canal. Eu vou bonificar as pessoas em espécie, pagando na conta dela, se Deus quiser. E quero fazer isso. Quero te bonificar. Parte do meu salário vai ser para te bonificar. Ajude meu canal a ir cada vez mais longe. E você pode ser muito próspero, muito rico nesse canal. Pode ganhar muito dinheiro. Foque em trabalhar não focado em tempo, mas em resultados. Baseado no livro do Heavy Ecker. 17 coisas que os ricos fazem e os pobres não. E outro vídeo que eu vou te recomendar. 14 coisas que os pobres fazem e os ricos não. Muita coisa pode, pode, pode te ajudar. E isso pode cair em concurso público também, tá? Os livros a coisa que eu gosto de ler, pode cair no seu concurso. Pode cair, por exemplo, na prova, no texto de língua portuguesa, palavra de sabedoria. Ensinamentos, por exemplo, do Buda, do Confúcio, do Mao Tse Tung, do Mahatma Gandhi. Ensinamentos dos judeus, porque os judeus eram prósperos. Então, interpretação de texto, você nunca sabe o que vem. Pode falar o seguinte: o que está subentendido nas entrelinhas do texto, o que está no texto. Mesmo prova de língua inglesa, tem lá o que está subentendido no texto e o que está no texto. Combinado? E pelo uniforme, você consegue perceber, o aluno consegue identificar, no meio da poesia, da rima, do cordel, literatura de cordel, o que está subentendido no texto, quanto que está no texto. Identificar qual linha que está aquela linha de raciocínio. Está lá a pergunta assim: de acordo com o texto, o que o autor fala sobre isso? Você vai localizar lá. Circula a ideia principal do texto. O que eu te aconselho a fazer? Você fazer uma boa prova. Leia a prova toda primeiro, toda. Se tiver redação, circula as ideias, circula aquelas questões mais de enunciado menor, ganha tempo nelas. Tem questão que você responde com apenas 15 segundos. O tempo médio de questão, em média, é 3 minutos e meio por questão. Tem questão, você gasta 15 segundos, 30 segundos. Tem questão, você gasta 7 minutos. É a questão mais elaborada. Eu vou falar questões, vou colocar questões elaboradas para você que quem tirou, como se diz, tirou lá do Arco da Velha. Tirou, como dizia um colega meu da UFMG, chamado Marcos Vinícius, e fala assim, puxa vida, esse professor tirou essa questão lá do além. Às vezes, o pessoal na prova, o examinador da prova, a banca,
Tira uma questão lá do além, você não sabe nem de onde é que veio, como é que soluciona, você tem que batalhar a solução dela para você acertar, e a questão fica para passar o facão. Por quê? O concurso não cabe todo mundo lá dentro, tá? Fiquei as ideias dadas para você por enquanto. Mais certo por aqui. Tenham todos uma boa noite. Para os, para os meus queridos amigos professores, eu vou tentar concurso. Desejo a todos um excelente recesso. Em alguns casos, retornaremos 31 de julho. Em alguns casos, retornaremos uh, alguns casos, a gente vai retornar 1º de agosto. Ok? Forte abraço a todos. Tenham todos uma boa noite. Durmam bem. E nesse recesso, aconselho vocês se divirtam com muita responsabilidade. Passei bastante. Mas aqueles que têm bem empreendedora, procure trabalhar no horário flexíveis e vai divertindo. Aquela velha história. Enquanto vai descansando, vai carregando pedra. Alô? Ok? Fica aí dada a dica. Forte abraço a todos. Tenham todos uma boa noite. Fique com Deus. Até a próxima.